Liverpool é uma das maiores cidades da Inglaterra, uma das cidades mais amigáveis do Reino Unido, que vai ter tudo que o estudante precisa, tanto no quesito de aprendizado quanto no quesito de conhecer mesmo, culturalmente. Ela tem um custo bem abaixo. Londres está 2 horas e meia. Você vai conhecer Londres. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui estamos iniciando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá e hoje eu estou com a Esther Pinheiro, da Atlas Language. Não esquece, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das notificações e dos nossos próximos episódios. E não esqueçam também de curtir as redes sociais da Travelmate. Lembrando, a gente não tem um perfil específico do Travelcast. Olha lá nos perfis da Travelmate e você vai saber de tudo sobre o mundo do intercâmbio. Olá, Esther. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Vamos lá, falar um pouquinho sobre a Atlas English Language. Sim. Bom, a Atlas é uma escola que ela está aí há mais de 20 anos no mercado, né? Vocês já tem esse conhecimento, já tem essa segurança com a escola. Nós estamos presentes na Europa, em 3 destinos principais, que é Dublin, Malta e Liverpool. E a gente também oferece, além do inglês para adultos, a gente também oferece programa de juniors, placement de high school. Então, a gente tem algumas opções aí que cobrem boa parte do mercado. É uma escola que vai zelar aí pela qualidade mais do ensino acadêmico. E hoje acho que a gente vai... É muito legal você ter me convidado para participar justamente hoje, porque a gente está nesse processo com Liverpool, né, que é a nossa mais nova adição na nossa prateleira de produtos. E eu acho que vai ser bastante importante esse podcast para a gente trazer um pouquinho mais de foco nesse destino e falar um pouquinho sobre essa cidade, não só da Atlas, mas de como ela é em geral. E acho que foi uma oportunidade bem legal, então muito obrigada pelo convite. Obrigado, muito bom. Bom, 2 bitomaníacos conversando aqui. Cara, agora Liverpool, tá tudo tranquilo. Liverpool no sangue, vai ser ótimo. Nossa. E eu acho que uma pergunta que já podemos dizer, né? Por que Liverpool? Né? Por que não Londres? Por que não outros grandes centros, no caso da Europa? Então, eu acho que essa é uma pergunta bem chave e ela pode ser até um pouco difícil. Mas vamos destrinchar para a gente conseguir trazer essa noção para a galera. Claro que muita gente, a gente cresce, né? Vendo Londres nos filmes e tal. Isso é algo muito icônico. Mas Liverpool é uma das maiores cidades da Inglaterra. Tá? Ela tem mais ou menos aí 500 mil habitantes. Ela fica ali no norte, do lado de Manchester, 1 hora de Manchester, que também é um grande polo, né, dentro da Inglaterra, e a 2 horas e meia de trem de Londres. Então, assim, não é como se você estivesse trocando um pelo outro, né? Você pode fazer essa troca, mas você vai conseguir visitar esse destino de qualquer maneira, que é Londres, né? E Liverpool é uma cidade, assim, jovem, ela é uma cidade muito amigável, porque o UK a gente tem aquela visão, né, da galera ser um pouquinho mais fechada. Então, é uma das cidades mais amigáveis do Reino Unido. Ela tem aí uma pegada bem universitária, então tem bastante cenas artísticas, culturais, que a gente já conhece, de música também, né? E de história mesmo, tanto que a gente estava conversando já sobre ser um grande porto, né, para a Inglaterra. Isso trouxe muita carga histórica também. A questão do Titanic, muita gente não sabe, né? Então o Titanic também teve uma grande importância na história de Liverpool. E eu acho que quando a gente está falando de intercâmbio, o custo-benefício, né? Eu acho que é isso que vai falar mais com os estudantes. É o fato de você conseguir ter essa, vamos dizer assim, economia, né? Porque você troca uma grande despesa que você vai ter em Londres, talvez por uma qualidade não tão boa de acomodação, distância de escola. E em Liverpool você vai estar muito próximo da escola, numa acomodação de muita qualidade. Então, e fora o custo de vida, né? No dia a dia e tudo mais. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que esse é o ponto fraco. É mais barata mesmo ou é só... Não é meme. Não é meme, boa. Não é meme, é mais barata mesmo em todos os quesitos, tá? É mais barata até, obviamente, quando a gente tá falando da escola no curso, né? É mais barato na acomodação, é mais barato em mercados, em transporte. Então, realmente, ela tem um custo bem abaixo. É claro que nós brasileiros tem sempre o desafio da moeda, né? Mas é, sim, uma economia bem grande em relação a Londres. Isso é fato. Muito legal. Uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Nós temos o quadro TM Responde. E mandaram para nós uma pergunta que é assim:
E aí talvez a pergunta já seja uma coisa bem Sim. estranha, no sentido de que quais as principais vantagens em estudar em cidades menores como Sim. Liverpool? Você já falou que ela não é menor, óbvio, é menor do que Londres, que é a Sim. grande metrópole do Reino Unido, mas não é uma cidadezinha de vila. Não é uma cidadezinha de interior, né? Como eu disse, um dos grandes polos aí da Inglaterra. Então, eu acho que as grandes vantagens de você não estudar numa cidade grande, mas vamos deixar claro que Liverpool é uma cidade grande. Eu acho que é a facilidade de você se locomover na cidade. Isso para alguém que tá chegando, né? Você é um intercambista, você não tá num lugar que você conhece, você tá num lugar que você, né, assim, não é seu natural ali. Então, a facilidade de você entender onde você tá, para onde você vai. Eu, assim, como eu falei, 2, 3 dias já tava andando por Liverpool como se fosse, assim, é muito tranquilo de entender, sabe? Então, eu diria que essa facilidade dá bastante segurança, e segurança já eu acho que é o segundo tópico, que é muito mais seguro, né? Isso aí também nem preciso falar muito sobre. Eu acho que a questão cultural autêntica, né, da vida inglesa, né, de você ver, acho que essa autenticidade, porque, como você falou, Londres já não é uma cidadezinha faz muito tempo, já é uma metrópole, né, então ela já não é tanto aquela vida autêntica inglesa que a gente às vezes quer ter essa experiência, né, então acho que Liverpool e outras também cidades menores podem proporcionar isso de uma maneira mais legal. Liverpool tem aeroporto? Como que a gente chega em Liverpool? Liverpool tem aeroporto. Muitas vezes você pode pegar o aeroporto é internacional, então isso é tranquilo, isso também é mais uma prova de que não é uma cidade pequena. Se você quiser ir por Manchester também, Manchester tá 1 hora, então tem essas duas grandes chegadas, seria em Liverpool mesmo, e por Manchester. Liverpool também tem uma das maiores catedrais do Reino Unido, né? Isso também é algo que a arquitetura lá é muito linda, é bizarro de lindo, assim, os prédios e tudo mais. Eu acho que também essa questão de estar conectada a Londres por trem, numa linha direta, né? Então, isso também é um fácil acesso. Eu acho que tem tantas coisas que eu posso falar. Liverpool tá sempre na rota de show. Isso pra mim também é sempre uma coisa importante. Já ganhou alguns pontos. Já ganhou alguns pontos. E pra quem, como a gente tava falando dos bitomaníacos aqui, realmente... É outra sensação, você tá andando na cidade que eles andaram, e o pessoal tem muito apreço, né? É muito lindo ver isso, né? Por eles e tudo mais. E também, eu acho que pra quem tem o perfil, é o futebol, né? Então, essa parte do esporte lá também é muito forte, não só em Liverpool, né? Inglaterra toda, mas Liverpool aí tem 2 grandes times, né? Que a gente sabe que tem uma briguinha ali, e eles também são uma parte cultural muito grande da cidade. Isso é muito legal também. Muito legal. Você estava falando, né? Nós estávamos conversando há pouco a respeito da escola que vocês Sim. estão de mudança. Conta um pouquinho o que é essa questão da mudança pra gente. Sim, porque como que funcionou todo esse processo, né? A gente acabou comprando uma escola que já operava por lá, né? E aí a gente tá fazendo essa transição, né? De uma coisa para outra, de marca, mas a gente vai manter os diretores, então vai ser bem legal, porque eles são de Liverpool, e isso a gente acredita que faz muita diferença, né? Em como a escola é comandada no dia a dia, eles terem essa experiência, e também até dos programas sociais, das atividades e tudo mais. Mas a gente tá de mudança, a gente vai continuar na região central de Liverpool, super da hora, do ladinho aí de estação, de trem, estação de ônibus. A gente vai mudar em meados de abril, então não tá tão longe. E vai ser um prédio, assim, uma estrutura bem legal, bem grandona, vai ter próprio café, vai ter bastante coisa, assim, de estrutura muito importante no dia a dia do estudante. E essa mudança pra gente é bastante significativa porque é um destino que a gente tá vendo que os brasileiros estão tendo mais adesão, né? Então, essa questão que você falou, por que trocar, né? Por que eu deveria ir pra uma cidade que não é Londres, talvez? Então, esses pontos, eles vão fazendo cada vez mais sentido pros estudantes, né? E acho que vai ser uma parte bem estratégica agora, a gente conseguir providenciar isso para os alunos também, estar lá como Atlas e continuar com a nossa qualidade que vocês já conhecem, com a estrutura que vocês já conhecem, e o acadêmico excelente também, então Isso que você falou é um ponto bem importante. A Atlas já é uma escola muito tradicional, né? Para nós que estamos no mundo do intercâmbio aqui, conhecemos bastante opções de estudos, e vocês são novos apenas na Inglaterra. Sim. E aí vem a pergunta que eu não quero calar. Liverpool ou Dublin ou Malta? Ai, meu Deus. A escolha de Sofia. Você vai me colocar numa encruzilhada. Pode falar que Liverpool é mais legal porque a gente tá falando de Liverpool, mas tudo bem. Sim. Olha, eu acho que
Você sendo, né, assim, também do ramo, você sabe que varia muito de perfil, Exato. obviamente, né? Isso que a gente estava conversando também. Perfil tem que encaixar e vocês, né, o pessoal da TravelMate como especialistas arrasam sempre nisso, né? Então, essa questão de encaixar o perfil, eu acho que vai variar muito nesse quesito, né? Que nem, por exemplo, Dublin é mais uma pegada quem quer trabalhar, né? Quem quer já ter essa experiência de estudo e trabalho, porque lá tem essas facilidades com o visto e tudo mais. O custo de vida em Dublin é um pouquinho mais alto, né? Porque é uma capital, né? Quando a gente olha para Malta, apesar de a gente estar em St. Julian's é a maior cidade da ilha, mas não é a capital. Então, o custo de vida na ilha, ali em Malta, é muito mais reduzido quando a gente compara com esses outros dois destinos. Então, tem esse primeiro ponto, que é o custo de vida, né? Que eu acho que vai variar muito do que cada um consegue fazer e desembolsar. Mas, assim, a experiência eu diria que eu não saberia escolher, mas eu diria que hoje, por a gente estar falando de Liverpool, ele tem todas as qualidades que eu acho que o estudante procura na medida certa, sabe? Apesar de que Dublin e Malta não vão deixar a desejar, é só porque Liverpool, acho que é por ter essa pegada universitária também, obviamente Dublin tem também, mas Liverpool é bem mais carregado, e o UK tem essa pegada um pouco mais cultural, então eu acho que é um destino bem, assim, coringa, vamos dizer assim, ele pode encaixar com vários perfis. É um ponto que você colocou a respeito dos perfis, né? Nós sabemos que na Inglaterra não é permitido para um estudante internacional, por exemplo, trabalhar. Sim. Algo que Dublin é um foco, muitas vezes, dos brasileiros, Irlanda de uma Sim. maneira geral, e Malta um destino mais recente aí com essa questão do trabalho. Sim. Né? Ainda assim, Liverpool é uma excelente opção para um aluno de longa duração, por exemplo? Sim, ele pode ser uma excelente opção, mas, de novo, encaixando no perfil certo, até porque tem que fazer uma aplicação, tem que ter uma comprovação financeira e tudo mais, né? Mesmo assim, ele não poderia trabalhar, né? Então, realmente tem esse ponto que é bastante importante que o Regis comentou. Então, esse foco do trabalho não seria o principal para Liverpool, obviamente, mas ele continua sendo um destino que, por exemplo, vamos dizer que você trabalha remoto. Pô, é uma super oportunidade. De manhã você vai para aula, de tarde é o horário do Brasil aqui, fechou, você trabalha de tarde remoto, sabe? Enquanto você tá lá e conseguindo conhecer tudo. Então, esse é um perfil que eu acho que encaixa bem. Se você tem essa facilidade, obviamente, né? Não é todo mundo que tem hoje em dia isso, mas eu acho que é um perfil que daria para encaixar, né? Nesse caso. E uma coisa que você comentou de Malta também, por ser um destino mais recente, e acho que Malta tem muito uma pegada mais aventura, né? Mais turística, mais tipo, quero conhecer a ilha, fazer caminhada, trilha, andar por tudo. Então, acho que é esse perfil mais aventura, vamos dizer assim, iria mais para essa linha. Mas esse perfil, assim, um pouco mais cultural, acho que ficaria entre Dublin e Liverpool, e aí talvez Dublin se focar no trabalho, Liverpool se focar, tipo, no estudo e tudo mais, até porque o perfil Liverpool, ele é um perfil que ele busca, tipo, inglês plus alguma coisa, inglês plus IELTS, inglês plus business, alguma coisa um pouco mais focada, porque geralmente é um pessoal mais maduro, de 29, 28, né? Não vai ser aquele jovenzão, assim, porque ele já tem né, salvou um dinheirinho ali, conseguiu ir pro destino e tal, já tem um trabalho. Então, eu acho que é um perfil mais nessa linha, assim, sabe? Muito legal. Você comentou rapidamente já, né? Era uma pergunta que eu ia te falar, a respeito da variedade de programas que a Atlas oferece. Sim. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Hoje, em Liverpool, a gente tá com alguns programas que, por exemplo, a gente não tem em Dublin e em Malta, por exemplo, que é o English Plus. Tá. Esses English Plus, eles vão ser uma divisão, né? Vai ter o General, que é aquele basicão, tal, inglês geral, vamos fazer e tal. E aí, no período da tarde, não da tarde, mas no início ali da tarde, vai ter o Plus, que você pode escolher ou IELTS ou Business. Então, a gente já tá conseguindo fazer algo mais direcionado para esse público mesmo. E é bem legal porque já meio que coloca o estudante num caminho, né? De tipo assim, eu quero um inglês focado em X ou focado em Y. E a gente consegue fazer isso hoje de uma maneira que talvez a gente não faz nos outros destinos atualmente. Maravilha. Vamos falar da linda Liverpool um pouco mais. Né? A gente comentou, você mesma comentou, que é uma cidade média para padrões do Reino Unido. Né? Consigo fazer tudo que eu quiser em Liverpool? Tem todas as coisas que eu faria numa grande metrópole? Pensando também naquele perfil de estudante que vai para um período de curta duração, muitas vezes precisa estudar, mas também quer aproveitar o período de férias, do trabalho, dos estudos, né? É também indicado para esse perfil?
Eu acho que sim. Eu acho que ele vai conseguir aproveitar muito... virar Hannah Montana agora. The best of both worlds. Ele vai aproveitar muito melhor desses dois mundos, eu acho. Porque a curta duração, ela traz essa urgência, né? De tipo assim, eu tenho que conhecer o máximo de coisas que eu conseguir. E em Liverpool, até como a gente já... Gente, a gente conversou muito antes de entrar aqui, então a gente tá... Ai, como a gente tava conversando. Sim. Então, como a gente tava comentando mesmo, ele tem toda aquela parte da vida noturna, culinária, cultura, filme, arte. Então, assim, toda essa cena, ela não é somente de Londres, reservada a uma cidade grande, né? Liverpool é uma cidade que, é todo lugar que você olha, tem alguma coisa na esquina, não é aqueles prédios abandonados, o pessoal fica achando que é uma cidade vazia, fantasma. Não, é uma cidade grande que vai ter tudo que o estudante precisa, tanto no quesito de aprendizado, quanto no quesito de conhecer mesmo, culturalmente. Eu acho que atende bem. Você comentou que esteve em Liverpool agora, final do ano passado, é isso? Isso. Final de 24. Exato. Então tá bom. A gente tem um outro quadro aqui no Travelcast, que é o quê? O nosso TM Conecta. Bate-bola. Bate-pronto, pergunta rápida, resposta rápida. Meu Deus do céu. Pensando em Liverpool, certo. Hein? Na sua experiência por lá. Uhum. Uma palavra. Uma palavra, música. Uma música. Let it be. Boa. Um lugar. Um lugar, Liver Building. É muito legal. É um dos principais prédios de Liverpool, bem perto do porto. Bom, conheçam. Já vamos voltar lá então, daqui a pouco a gente fala. Uma descoberta. Uma descoberta? Acho que infraestrutura. Infraestrutura. Da cidade. Um sabor. Um sabor... É que eu comi comida indiana lá, amor. Eles comem muita comida indiana lá, gente. Mas eu acho que foi a melhor comida indiana que eu já comi. Sem dúvida. Uma lembrança. Uma lembrança? Eu fiz o City Tour, que a escola faz com os alunos, né? E estar na frente do Cavern Club, que é o pub que os Beatles tocavam. E ouvir a guia de Liverpool falando sobre eles. Emocionante. E eu ali na frente. Essa é a minha melhor lembrança. Muito legal, muito bom. Gostei. Vamos voltar aí na questão do prédio. E também da estrutura, da infraestrutura, Sim. né? Eu queria que você abordasse um pouquinho desses temas, então, para nós. Sim. Então, Liverpool, como eu comentei também, essa questão da arquitetura é algo muito forte lá. Então, assim, os prédios, eles são... Os principais, eles são todos, assim, uma arquitetura bem bonita. É algo que você passa e você percebe, você não passa despercebido. E o Liver Building, ele é um dos principais prédios. Ele fica ali perto da Robert Docks, que era uma das docas, né, os docks mais famosos ali, do porto. Quando era mais ativo, né? Ainda tem hoje, mas, enfim, quando era mais ativo, mais antigamente. E ele é um prédio que ele tem, assim, como se fosse uma ave, assim, na ponta. É muito lindo. Ele é mais um prédio, não é comercial, ele é mais para áreas de relações públicas, pelo que eu entendi quando eu estive por lá. Então, assim, ele é bem icônico, mas não só ele, os museus, tudo que tem por lá, assim, é algo que é muito impactante, sabe? Você olha e você fala, caramba, isso aqui é muito autêntico, né? Te deixa uma impressão. E eu acho que a infraestrutura é o que eu tava comentando de conseguir se locomover. Então, assim, os ônibus, obviamente, eles têm a canaleta deles, os trens também conectam a cidade com todas as cidades por perto, a região metropolitana ali também é super bem conectada, e essa questão das ruas extremamente limpas, grandes, calçada grande, coisa que parece que é besteira, mas quando você tá andando, você fala assim, gente, isso aqui é muito bom de andar, deve ter vontade de andar, sabe? Então, eu acho que essa infraestrutura, e como a gente tava comentando, tem tudo, hospital, todas essas partes que são necessárias, mas mais chatas, né, burocráticas, tem por tudo, tem em todo lugar lá, hospital, não precisa se preocupar, o seu plano de saúde vai pegar lá, você não tá no interior, calma. Eu acho que essa é uma grande desmistificação que a gente tem que fazer mesmo do destino. Muito legal. E estamos na Inglaterra, né? Afinal de contas, não é qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Não tem nem o que dizer. Sim. Aqueça o coração de um Beatlemaníaco, por favor. Você conseguiu ir no Cavern Club? Sim. Conte-me tudo! Sim. Nossa, gente, assim, lá qualquer dia da semana é algo assim, parece que tá tendo uma festa, sabe? Tá sempre com música, sempre com luz acesa, é muito legal. E tem, assim, na parede, várias bandas famosas que já visitaram e gravaram lá na parede. Então, pra quem tem essa, assim, música é algo importante, eu acho que Liverpool é o destino. Se você gosta de música, é o destino. Se você gosta de cultura, é o destino. Se você gosta de se divertir, é o destino.
Mas eu acho que foi muito legal, assim, e ele é muito autêntico também, apesar de, claro, já ter sido bem modernizado por ser um ponto turístico, não tem jeito. Mas ele trouxe aquela autenticidade de pub inglês, sabe? Aquela coisa que você olha e você fala, nossa, tô na Inglaterra mesmo, sabe? Então, é indescritível mesmo. Muito legal. Muito legal. Agora, uma coisa funny e engraçada. Você nunca fez um intercâmbio? Conta pra gente isso, Sim. né? Mesmo atuando há bastante tempo nessa indústria, Sim. Representando uma escola bastante tradicional para as agências aqui do Brasil. Conta um pouquinho disso. Sim, conto. Então, vamos dizer assim, minha carreira, não posso dizer carreira ainda, mas começou numa agência, né? Acho que a maioria das pessoas vão começar por aí. Comecei numa agência de intercâmbio e lá aprendi muito, né? Me conectei com bastante pessoa e eu acho que você pode confirmar, esse mercado é sobre se conectar com as pessoas, né? E quanto mais informação você tem ou você adquire, eu acho que você se torna uma pessoa mais valiosa, né? Então, querendo ou não, tipo, eu sempre fui muito interessada. E, por exemplo, o UK, eu uma pessoa que aprendi inglês, lendo o livro do Harry Potter, o UK sempre foi um sonho, sempre foi algo que eu fantasiei muito. Então, eu sempre procurei saber. Claro que é diferente da experiência de você estar lá, né? Isso não tem comparação. Mas foi assim que eu consegui essa oportunidade na Atlas, né? Tava falando pra você, quero fazer um intercâmbio pra mostrar como é que é. E eu acho que consegui passar um pouco dessa vida de intercambista esses dias que eu estive por lá, até porque eu fiquei nas residências da escola, então isso foi, assim, indispensável, ter ficado na residência e ter ido pra escola pra, tipo, meio que, oi, gente, eu tô aqui, agora eu vou pra escola e tal. Consegue passar uma vivência bem de estudante mesmo, mas ainda quero trazer isso para vocês num jeito um pouco mais real, né? De te fazer uma aula. Inclusive, eu fiz os nossos study clubs, né? Os nossos study clubs, você já conhece, mas são as nossas, assim, aulas extras que a gente tem fora, né? Do período de aula normal. E eles têm umas temáticas, assim, maravilhosas. E eu fiz o de Job Club na Irlanda, ou seja, o destino pra fazer, né? Legal. E aí eu fiz com o professor, ele pegou meu currículo, tal, riscou o que ele tiraria, colocou, explicou da lei. Então, assim, é uma vivência que acho que é muito importante pra todo mundo ter. Você, obviamente, já teve essa experiência, né? Mas eu acho que é algo que transforma muito uma pessoa. Isso que eu nem fiz ainda e já me senti transformada de ter ficado um tempo por lá. Então, é um pouquinho da história. Muito bom, muito legal. Sui generis, né? Porque quase sempre as pessoas vêm trabalhar após de ter feito o seu intercâmbio e você fez um caminho inverso. E tá super funcionando. Sim, tá super funcionando, né? Estivemos recentemente com o Paul aqui, falando super bem de você e tudo mais. E ótimo entender também. E o que eu acho muito legal. Eu nunca fiz meu intercâmbio, mas não vejo a hora de conseguir fazê-lo. Sim. Não deixar isso perder, só porque eu, já, por exemplo, tô na indústria, porque eu vou fazer se eu já tô aqui? Mas eu acho que o intercâmbio não é só sobre a parte profissional, né, do que você vai trazer pra sua carreira. Mesmo pra quem não vai ficar na indústria do intercâmbio, né, mesmo pra quem trabalha com qualquer outra coisa. Eu acho que é essa transformação de vida, né, porque apesar de perrengues e tudo mais, o intercâmbio eu acho que ele te melhora. Legal, né? Eu acho que mesmo os problemas, eles te melhoram, né? Mesmo os perrengues, eles saber lidar, amadurecer, transformar, conhecer, estar com a mente aberta. E isso eu acho que é muito valioso mesmo. Muito, muito legal. Óbvio que estamos falando de Liverpool, mas eu não podia deixar de explorar os outros dois destinos um pouquinho mais, né? Você já falou sobre os perfis, né? Sim. Óbvio, Dublin e Irlanda, de uma maneira geral, é um perfil quem quer ou precisa trabalhar durante o intercâmbio. Malta acaba tendo um perfil um pouquinho mais turístico, se é que a gente pode dizer assim. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre as duas escolas, né? Onde como você entende dentro desses perfis, no que a Atlas pode oferecer para os alunos. Perfeito. Dublin, como eu comentei, é a nossa matriz, então é onde a gente nasceu. Nossos diretores, eles são irlandeses, né? A gente está ali há mais de 20 anos. O prédio de Dublin é o nosso maior prédio, então Dublin eu acho que é onde a gente consegue ter mais ações diferentes. Então, de aulas extras, de coisas na escola, atividades, programa social. Então, a gente tem uma estrutura muito completa lá. E eu acho que essa pegada que você falou do perfil é muito importante a gente falar. A gente tem
como eu disse, o Study Club de Job Club, né? Então, isso ajuda muito os estudantes, porque apesar de pesquisar, é o que a gente tava falando também, né? O estudante vai pesquisa, mas só vivendo mesmo para saber. E quando você tá lá, você ter uma pessoa que é extremamente especializada, um professor qualificado, te dando uma aula de como é você conseguir um emprego na Irlanda, isso faz muita diferença para você que tem esse perfil Irlanda e precisa trabalhar. Então, eu diria que a escola consegue atender isso de uma maneira bem legal também. Fora as acomodações, que a gente tem acomodação própria por lá, né? Super convenientemente localizado, a 15 minutos andando da escola, eu fiquei na residência, me senti uma estudante. Então, eu acho que proporciona ao mesmo tempo que, beleza, é um perfil trabalho, mas uma vida de estudante, para você não perder o foco do que é o seu principal intuito lá, né? Que é você avançar no seu inglês, você voltar com uma fluência legal. Então, eu acho que a escola consegue atender isso bastante lá. A localização é central também, tudo maravilhoso. E quando a gente tá falando de Malta, Malta é uma unidade que a gente abriu mais recentemente, né? 2019, mas é como você falou, Malta é assim, a escola é toda modernona, assim, não que Dublin não seja, Dublin é toda reformada e tal, mas é um prédio mais histórico. Agora Malta você entra toda moderna, você vê o mar da janela, então é uma pegada muito turística. Eu acho que Malta, se você não gosta de, tipo, ir pra praia, de fazer uma coisa assim mais de esporte ou algo assim, não que não é pra você, mas você vai aproveitar de uma maneira muito mais legal quando você vai pra um destino como esse. E a parte do trabalho também existe, né? Que a gente comentou em Malta. Mas Malta tem um custo de vida, assim, extremamente baixo. E isso condiz com o salário não ser tão alto quanto Dublin, né, para os estudantes. Então, por isso que a gente fala que é um perfil trabalho, mas calma, né? É um perfil trabalho com alguns outros interesses. E acho que, de novo, a gente também tem o Job Club lá na escola. A gente também, se a gente ficar sabendo de alguma vaga, alguma coisa, a gente tem o Notice Board lá, coloca. Então, acho que a escola consegue ajudar muito nesse perfil também. E no perfil do turístico, porque a gente tem inúmeros programas sociais, excursões de final de semana. Então, isso a gente também não deixa desejar. Acho que encaixa bem. Um mito que existe. Vale a pena ir para Malta no inverno? Ou só para aproveitar e viver as praias lindas e maravilhosas e o marzão azul? Vamos desmistificar. Vamos lá, porque você você esteve em novembro, né? Sim. Não tá mais no verãozão. Já tá caminhando para aquele frio, não é o frio de janeiro, né, que eles falam lá, que é aquele friozão, mas lá nem chega a fazer um friozão. A gente que tá no Brasil, você tá em São Paulo, né? Nós dois que estamos aqui, a gente tá acostumado com friozinho, vai. Uhum. Dá um crédito pra gente. Sim, tem um friozinho sim. aqui em julho. Alguns dias do ano a gente até sente a vibe londrina, exato, né? Aquele fog. Aquela coisa. Você anda e fala, nossa, acho que eu tô indo. Brincadeira. Mas em Malta, eu quero ir pra praia. Vale a pena ir no inverno? Cara, eu acho assim, se o seu grande foco é ir pra praia, talvez se você precisa ir no inverno, eu acho que não vai ser uma coisa que você tá descartando. Por quê? Legal. Quando eu fui, eu só fiquei de camiseta. Inclusive, eu tinha ido pra ir pra Irlanda. E aí surgiu a oportunidade de eu ver a escola em Malta. Aí eu falei, gente, eu não tenho roupa. Porque na Irlanda eu tava assim, cachecol, boné, não sei o quê. Em Malta eu tive que comprar camiseta, porque tava calor. Uau. Eu peguei dias de sol lá, sol mesmo, sabe? Então, assim... E outra coisa que a gente tem que manter em mente. O calor do Brasil, apesar de lá fazer bastante calor, a gente já sabe, não tem como viver sem ar-condicionado no verão de Malta. Mas o calor do Brasil, ele acontece também em julho, às vezes, em junho. Lá, não vai ser aquele solzão, mas, pô, dá pra curtir bastante, dá pra conhecer, dá pra ir pra praia sem crise nenhuma. Muito legal. Ótimo, muito obrigado. Não sei se você quer colocar alguma coisa final aqui pro nosso podcast. Quero agradecer de novo pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui e de estar trazendo um pouco mais de, acho que visibilidade, a palavra, né, para Liverpool e para Atlas, claro, né, para todos os nossos destinos, mas como Liverpool é um destino que a gente está adicionando aqui, ele é muito importante para nós, que ele deslanche de uma maneira legal e para contarem com a Atlas. Escolham a Atlas se vocês quiserem escolher qualidade e uma experiência valiosa. Contem com a Travelmate também, que são nossos super parceiros. A gente está com eles aqui no dia a dia. E acho que é isso. Não deixem esses mitos, né? Que a gente usa muito essa palavra aqui hoje, né? Você falou, desmistifica, é mito ou não? Não deixem os mitos impedirem vocês de procurarem mais informação sobre um destino. E também tenham consciência que vocês só vão saber como é o destino
indo. Lá. Não tem jeito. Eu posso falar aqui pra você, mas é só sentindo e estando lá na frente do Cavern Club, vendo o nome John, vendo a estátua do John Lennon lá. Mas é só assim que você sente mesmo, né? Então, não deixem que isso impeça vocês de sair, de fazer um intercâmbio, a falta de informação não pode ser um empecilho, porque tem muita... Hoje, com a internet, né, com os agentes, isso vai ajudar vocês 100% e incentivar vocês a realizarem o sonho de vocês. Acho que essa é a real. Muito legal. Esther, deixa seu Instagram, deixa o Instagram da Atlas aqui pra gente. Sim, gente, a Atlas, ela tem um Instagram oficial, que é Atlas Language School, que é da escola mesmo, tudo em inglês, mas eu também tenho um Instagram que é da parte mais em português, BR, que é o Atlas Language BR, e lá eu posto bastante coisa, postei todos os meus vídeos de quando eu tava por lá, então, tipo, oi, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, pra vocês verem mesmo como é que é o dia a dia, sem edição e tudo mais. Então, me sigam lá, porque lá também sempre posto se tem alguma coisa importante, alguma informação, promoção, que isso eu sei que é importante pros brasileiros. Então, sigam lá, porque eu acho que não vai fazer mal, vai só fazer bem, e é isso. Muito obrigado. Obrigada Adorei a vocês a conversa. Convite. Adorei ter alguém que já foi no Cavern Club aqui comigo. Um dia vai ser a Ótimo, gente estaremos lá. Vai ser a gente lá. Realmente acho que é um destino muito interessante que ainda não está tão no radar do brasileiro, né? Inexplorado, acho que essa é a real. Mas, como eu falei pra você, a gente tá tendo cada vez mais o pessoal olhando mais, né, pra esses outros destinos. E eu acho que isso é muito importante, até porque você não vai, como eu disse, Londres tá 2h30. Você vai conhecer Londres. Não se preocupa, você vai conhecer Londres. Pega o trem, vai pra Londres, passa o sábado, domingo, volta. Tranquilo, isso aí. Muito bom, legal, muito obrigado. Obrigada, gente. E obrigado a você, né? Obrigado, agradecer a nossa audiência. Lembrar a galera de fazer o sininho, de fazer o clique todo lá, que tá aparecendo aqui embaixo. Tudo que tiver de botão. Tudo aqueles Paranauê todos. Muito obrigado. Não esqueçam de comentar esse vídeo. Podem deixar os seus comentários, dúvidas e tudo mais. Muito obrigado. Até o próximo episódio.